Questões de certo e errado, como as da banca CESP, podem trazer um pouco de desespero para os concurseiros. Mas hoje eu vou te mostrar aqui algumas dicas que vão te ajudar a estudar melhor essa banca e também a resolver as questões de prova no dia da sua prova com mais facilidade, com mais confiança e tirar esse medo do seu coração. O primeiro ponto importante a ser falado sobre a CESP é que ela é uma banca densa, então ela gosta muito de cobrar conteúdo, principalmente legislações, a própria lei seca. Então qualquer palavrinha diferente já dá aquela questão como certa ou como errada. E a primeira dica que eu tenho para você é 3 leituras. Sim, você vai fazer 3 leituras da questão. Mesmo que isso demande um pouco mais de tempo, se você gastar ali 30 minutos naquela questão e for uma questão decisiva para sua aprovação, você está no lucro. É óbvio que você precisa equilibrar o seu tempo de prova, mas fazer 3 leituras não vai fazer você gastar mais de 10 minutos por questão. Dependendo da quantidade de questões da sua prova, você vai conseguir ter um bom tempo de prova, sem desespero e focado. O que você vai fazer? Você vai fazer uma primeira leitura corrida, como você faria com qualquer outra questão. Uma segunda leitura realmente captando o que aquela questão está falando, separando conceito por conceito, entendendo tudo que está ali. E a terceira questão vai ser a terceira leitura vai ser a leitura resolutiva. Você vai de fato identificar o que está certo e o que está errado de acordo com os seus conhecimentos. Então é importante que você estude da forma mais assertiva possível para você, para lembrar o máximo de conteúdo possível. Por quê? Você precisa de fato entender o que a questão está falando. Muitas vezes as pessoas erram as questões da banca CESP não porque a questão é difícil, impossível e a banca é muito complicada, mas porque a pessoa não interpreta. Às vezes a pessoa sabe a matéria, mas não consegue entender o que está sendo pedido, o que está sendo falado, o que realmente está certo, o que não está certo, que ponto que a questão se torna errada. Então é muito importante que você consiga fazer essa quantidade de leituras para acertar a sua questão. Pelo menos pra mim, isso não demanda muito tempo, eu consigo resolver uma questão em menos de 5 minutos, ainda mais se for um conteúdo que eu domino. Se não for um conteúdo que eu domino, eu acabo levando um pouco mais de tempo. Isso é bom também porque se você não souber a matéria e você pegar e fizer essas leituras na questão, você consegue analisar aquilo que faz muito sentido e aquilo que não faz muito sentido. Porque tem umas coisas que eles colocam com palavras difíceis nas questões que não fazem sentido nenhum, então com certeza tá errado. Outro ponto importante que com certeza vai te ajudar muito na hora de resolver suas questões é a parte do estudo. Quando você estiver resolvendo as suas questões em casa para estudar a banca CESP, quando você errar a sua questão, você vai pegar lá aquilo que estava errado, vai jogar lá no chat GPT e vai pedir para ele corrigir para você. O chat vai te dar a resolução como se fosse um professor te explicando cada detalhezinho, por que tá certo, o que tá errado, aonde começou esse erro e vai te dar a forma correta, a forma corrigida. Essa forma corrigida você vai pegar e você vai colocar lá no seu papel, no seu resumo, no caderno de erros, na sua parede, aonde você costuma fazer revisões frequentes. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar com mapas mentais. Para mim, assim, são essenciais e fazem total sentido no meu estudo. Então, no verso, quando eu tô resolvendo essas questões de revisão, eu faço anotações. E aqui no caso, essas 2 últimas anotações foram de questões erradas que eu fiz e que eu precisava entender exatamente por que aquela questão estava errada. Então, aqui eu coloquei essa definiçãozinha que eles me deram aqui completamente certa. Isso daqui pode se tornar uma questão no futuro. Se a banca já cobrou aquilo dali de forma errada, ela pode também cobrar aquilo dali de forma correta. Então, assim, é super importante que você entenda o máximo possível de conteúdo, de cada detalhe, de como a banca cobra, de como a banca cobraria aquela questão se fosse correto. Então, é super importante você anotar de uma maneira que na hora de revisar faça sentido para você. Eu gostei dessas definições do chat GPT, mas você também poderia anotar toda a explicação se fosse um caderno de erros ou então um post-it de erros. Isso aí fica muito critério de como você estuda. E na hora que você estiver estudando para a banca CESP, sempre fica atento a pequenos esquemas. Aqui, por exemplo, eu tenho um pequeno esquema de ciclo orçamentário que eu fiz que fez todo sentido para mim. Por quê? A banca CESP cobra muitos detalhes que são extremamente importantes. Prazos, penas, tudo aquilo que é prescricional, processo de perder o efeito, não perder o efeito, acontecer, não acontecer. E cada detalhe faz toda a diferença na sua questão. Um númerozinho errado dá a questão como errado e você perdeu tudo. Talvez você até saiba aquela matéria, mas aquele prazozinho ali você não sabia. Então, tudo que você puder fazer, setas, ciclos, coisas que você consiga lembrar, deixar colorido,
puxar um colchete, botar um post-it, qualquer coisa que faça você absorver aquele mínimo detalhe do conteúdo, vai fazer toda a diferença no seu estudo para a banca CESP. No meu estudo, cada detalhe faz toda a diferença. Cada vez que eu estudo um detalhe, que eu faço uma mudança de perspectiva daquele conteúdo, na próxima vez que eu vou estudar, que eu vou resolver questões, fazer simulados, eu sempre acerto um pouquinho a mais. Na hora da sua prova é sobre isso. 3, 4 questões que você acerta mais, te coloca ali na lista, faz você ser classificado, faz você ser aprovado e às vezes te dá até o primeiro lugar. Se você gosta de dicas de estudo para concurso público, já se inscreve aqui no canal e também já me segue lá no Instagram, @MileniStudies.